arrebatamento é um dos assuntos mais comentados e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da Bíblia. Muitos pensam que ele representa o fim imediato do mundo, mas não é isso que as Escrituras ensinam. O arrebatamento é o momento em que Jesus vem buscar a sua igreja, antes do período mais difícil que a humanidade já enfrentou. A Bíblia diz que o Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Isso não é metáfora, não é simbólico, e aqui está um detalhe que assusta muita gente. A Bíblia diz que isso acontecerá de forma inesperada. Jesus deixou claro que ninguém sabe o dia nem a hora exata da sua volta, mas ele nunca disse que não reconheceríamos os sinais. Pelo contrário, Jesus falou de guerras do engano espiritual, de esfriamento do amor, de pessoas vivendo como se Deus não fosse voltar. Ele comparou os últimos dias aos dias de Noé. Naquela época, as pessoas não eram todas más, elas apenas viviam normalmente, ignorando os avisos. Casavam, trabalhavam, faziam planos. Até que a porta da arca se fechou. Quando perceberam, já era tarde. E por que tantas pessoas falam de 2026? Aqui é preciso ter equilíbrio. A Bíblia não marca datas, mas ela revela padrões. E o que temos visto nos últimos anos chama a atenção. Conflitos se intensificando em várias partes do mundo, crises econômicas cada vez mais frequentes, avanço do controle digital, relativização da fé cristã, o evangelho sendo adaptado para não confrontar ninguém. Mas existe algo ainda mais preocupante. Muitos cristãos perderam a sensibilidade espiritual, oram menos, vigiam menos, se acostumaram com o pecado, se acomodaram. O problema não é acreditar que Jesus pode voltar logo. O problema é viver como se ele nunca fosse voltar. Existe um erro muito comum entre cristãos quando o assunto é o arrebatamento. Muitos dizem que isso sempre foi falado, que ainda dá tempo, que Deus é amor e não faria isso agora. Mas Jesus contou uma parábola que revela uma verdade dura. 10 virgens aguardavam o noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas pareciam preparadas. Todas esperavam a mesma coisa, mas apenas 5 entraram, as outras ficaram do lado de fora. Não porque eram do mundo, mas porque não estavam preparadas no momento certo. Isso mostra que não basta parecer cristão, não basta frequentar igreja, não basta falar de Deus. É preciso ter uma vida espiritual ativa, viva e constante. Agora imagine, por um instante, se o arrebatamento acontecesse hoje, sem aviso, sem notificação, sem tempo para ajustes. A Bíblia diz que será rápido, definitivo, irreversível, num abrir e fechar de olhos. A pergunta que fica não é sobre datas, é sobre condição espiritual. Sua vida hoje reflete alguém que espera Jesus? Ou alguém que está distraído? Se essa mensagem está falando com você, faça esse compromisso no seu coração agora. Diga para si mesmo que você quer estar preparado. Não por medo, mas por amor. A verdade final é simples, mas profunda. A pergunta não é se o arrebatamento será em 2026. A pergunta real é: se fosse hoje, você subiria? Jesus não quer uma igreja apavorada. Ele quer uma igreja vigilante. A Bíblia diz para vigiar e orar, para que possamos escapar de tudo o que está para acontecer. Vigiar é prestar atenção. Orar é manter relacionamento. Não é pânico. E se Jesus voltar em 2026, ou daqui a 10 anos,
Ou hoje à noite só existe uma coisa que realmente importa: estar em comunhão com Ele. O arrebatamento não foi revelado para assustar a igreja, mas para lembrá-la de que esta terra não é o destino final. Se você sente que precisa se reconectar com Deus, não ignore esse chamado, porque quando a trombeta soar, não haverá tempo para se preparar. Que essa mensagem não gere medo, mas despertamento, que você viva cada dia como alguém que espera, vigia e ama a volta de Jesus, porque quando esse dia chegar, só os que estiverem preparados ouvirão a sua voz. E esse momento pode estar mais próximo do que muitos imaginam.